as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. E olha, veja com quem nós estamos aqui, o nosso ilustre amigo e professor José Alessandro Neves, exatamente, e ele fez uma publicação, um excelente vídeo, falando de como os judeus, os judaítas, né, do Israel antigo, inventaram Javé, a divindade Javé. Um vídeo técnico, explicativo, um vídeo muito bom mesmo. Beleza? Mas antes de nós adentrarmos ao vídeo, a excelente análise técnica do professor José Alessandro Neves, eu quero rapidamente, vai aparecer aqui, ó, referências bibliográficas, tá bom? Não vou ler o título de todas elas, elas estão aparecendo para você na tela agora e eu recomendo, leia estas referências bibliográficas. Compre estes livros. Eu vou deixar até o link de alguns deles aqui na descrição, tá bom? Para você adquirir, para você comprar, porque esses autores vão falar também abertamente de todas as questões que o professor José Alessandro Neves estará abordando no seu vídeo. Ou seja, José Alessandro, ele tem ali razão no que ele estará apresentando. Referências bibliográficas estas que vocês que acompanham o meu trabalho aqui no Verdades Ocultas da Bíblia já conhecem muito bem, porque nós trabalhamos todas elas aqui, sem exceção. Todas estas referências bibliográficas já foram lidas, trabalhadas aqui no VOB, diversas páginas dela, algumas até inteiras, na íntegra. Beleza? Então vamos lá, vamos aqui reagir ao vídeo do professor José Alessandro Neves. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vamos embora então? Vamos lá, professor José Alessandro Neves. Quem é o Salvador de Israel? Você já parou para pensar como os hebreus no Oriente Próximo, diante dos conflitos e embates com as demais civilizações ao seu redor, foi criando um plano de poder e de controle social e, aos poucos, foi se centralizando a figura de um Deus superior, um Deus que vai subjugando não apenas os povos, mas também destruindo altares, cultos e adorações a outros deuses. O que devemos nos perguntar é: será Javé realmente um Deus geral, especial, se revelou de fato a uma tradição, se revelou aos homens nos primórdios desses civilizatórios e a partir daí se constituiu como o único e absoluto e exclusivo Deus? Será Javé um Deus étnico, um Deus que era ignorado pelos demais povos, um Deus, podemos dizer, que não fazia parte do establishment, ou podemos dizer, ele Deus que não tinha o status como Deus que pudesse fazer todas as coisas. Na aula de hoje, nós iremos analisar detalhadamente a construção de Javé. Nós vamos mostrar que, com base na mentalidade, na crença deste Deus, que os hebreus se tornam uma grande potência no Oriente Próximo, no Crescente Fértil. É interessante, né, o professor está comentando sobre isso. Eu analiso, né, eu enxerguei o Javé sobre 3 perspectivas, principalmente depois que eu li o livro de Daniel Fleming, né, Yahweh Before Israel, né, Yahweh Before Israel. O Javé é muito interessante porque nós temos a construção, o surgimento de um Javé fora desse contexto bíblico, né, israelita. Depois nós vamos ver Javé, estou dizendo de história e arqueologia, esquece narrativa bíblica. Depois nós vamos ver o Javé como o deus da dinastia honrida, isso que nós temos na arqueologia. Tanto a estela de Mexa quanto a estela de Tel Dan
O foco é o norte, é a dinastia Onrida, o pai de Acabe. Então Javé é o Deus do norte. Na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, ele, sob uma narrativa judaíta, ele é o Deus do sul. Mas na história, na arqueologia, na vida real, ele é o Deus do norte, em um contexto politeísta. É lá Yahvé e a sua Xerá de Samaria. Temos os achados arqueológicos. Então, é muito interessante esta perspectiva. E aí, meio em uma narrativa pós-exílica, ele passa a ser uma divindade exclusiva sulista, que é o reflexo de uma memória de um grande império davídico, não de um império do norte. O norte foi o império pela arqueologia, pela historiografia. Isso é atestado sem nenhum ponto de discussão. O sul nunca foi um império. Uma dinastia do sul nunca ergueu um império. Salomão nunca ergueu um império. O norte, Acabe, seu pai Onri, estes sim ergueram um império. Inclusive, Acabe fez parte de uma confederação de reis que enfrentaram a Síria. É, meu amigo, isso tem atestado na arqueologia, que o próprio rei assírio cita Acabe dentro dessa confederação, dando destaque ao exército de Acabe. Nós fizemos esse vídeo aqui já no Verdades Ocultas da Bíblia, com fonte, com a estela, com escrito, com tudo. São mais de 1000 vídeos aqui, entendeu? Então, isso só corrobora mais e mais o que o professor José Alessandro está explicando de maneira sintética, falando, né, apresentando ali os argumentos. Os argumentos dele, se ele fosse parar para embasar, ele falaria isso aqui que eu estou falando e outras coisas mais, e você ficaria surpreso de como sim é uma narrativa construída. Eliminando, exterminando cabalmente todos que não aderissem a esta fé e tampouco correspondessem com as perspectivas dessas classes dominantes que crescem dentro deste povo. Ou seja, eu estou falando de tradições políticas e religiosas que, na verdade, criam um projeto de dominação e que, para dar certo, precisa estar centrado a figura deste Deus, numa análise intertextual e indiciária. Significa procurando os rastros dentro desta tradição que podem nos possibilitar a enxergarmos a criação deste Deus Javé. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino para receber notificações. É importante que você convide outros amigos para estarem aqui. Se você procura um canal de desenvolvimento realmente no campo do saber, este é o canal. Recomendo que lá no Confraria Cognitiva você vá na minha playlist onde está Verdade sobre Israel e tem alguns vídeos disponíveis gratuitamente. Outros são apenas para membros assinantes. Está aparecendo aí na sua tela agora um texto que é Juízes. Olha, eu didaticamente, metodologicamente tenho explicado que você não pode compreender o Antigo Testamento sem compreender a sua história. Como os textos vão sendo construídos, o pano de fundo histórico do desenvolvimento de Israel, porque senão não dá. Veja, aí nesse texto que você está vendo de Juízes, capítulo 9, versículo de número 46, retrata justamente o pano de fundo, claro, de como esse povo, de alguma forma, vai assimilar crenças, como já havia uma crença nos deuses dos panteões, tanto em Ur da Caldeia, isto é, nos deuses cananeus, bem como mais profundamente indo para o lado da Suméria, dos deuses sumerianos. Mas o deus do panteão cananeu ou deus babilônico, ele aparece de uma forma muito interessante, de acordo com os conceitos semânticos, linguísticos destes povos. Lembrando
E entre eles estão os amorreus, os jebuseus, os perezeus, os heteus, os filisteus, tá bom? E é evidente que nós estamos falando do panteão dos Elohim. Então, vem comigo, preste sua atenção. Quando eu falo de panteão dos Elohim, consequentemente, eu também estou falando dos senhores destes panteões ou deste panteão. Eu quero dizer, Elohims, Elohim significa deuses. Apenas Deus é plural mesmo. Designa exclusivamente a totalidade, a pluralidade dos deuses que compunham um determinado panteão. Portanto, nós temos no panteão cananeu dos Elohim, nós temos os Balaim. Significa dizer, eram senhores, os deuses superiores. São deuses que representam o patriarcado, por isso são considerados como maridos. Senhores, são deuses regionais admitidos por uma determinada civilização, o que adere o panteão cananeu e, portanto, se apresenta como um deus oficial de uma civilização, de um povo, isto é, um deus patriarcal. Para ter mais acesso até a isso que o professor José Alessandro está falando, eu recomendo que você leia a obra do professor Jonathan Michael Golding, né, Antigo Israel, Novas Perspectivas. Ele vai falar sobre isso, sobre essa temática dos senhores da terra, os Baalins, né, os Baals, os chefes de panteões e a influência disso nas tradições culturais no Israel antigo. Então, mais uma vez, José Alessandro está certo no que ele está dizendo, porque é isso que nós temos atestado na literatura, né, acadêmica internacional, beleza? Então, obra de Jonathan Michael Golding, tá bom? Ancient Israel New Perspectives. Então, pode pegar essa obra e ler. Aliás, compre esse livro, leia esse livro, adquira esse livro, é muito bom mesmo. Jonathan Michael Golding é um autor premiado, reconhecido nesta área, né, de estudos sobre o Antigo Israel. Então, você está na tarimba de um PhD, de um cara que entende do assunto, que foi premiado. Um deus do lar. E para não confunda, professor, o senhor então está dizendo para mim que Baal não é o nome de Deus? É isso que eu estou dizendo. Baal não é o nome de um Deus. Baal é o atributo designado de um Deus superior doméstico, um Deus étnico, um Deus que representa um determinado lugar. Ora, No contexto do antigo Israel, José Alessandro está certo. Agora, se nós ampliarmos, né, no contexto geral da região do Levante, nós temos ali, né, o ciclo de Baal, Mote, Baal, filho de El, Baal com seus epítetos, né, e dentro da literatura ugarítica, o substantivo Baal, ele tem um significado, eu não me recordo agora de cabeça, se eu não me engano, eu falei sobre isso até recentemente, é que não é um nome muito comum, vamos dizer assim, de você gravar, mas ele tem um significado próprio na literatura ugarítica, mas dentro já do contexto do antigo Israel, daquele contexto ali, daquelas, vamos dizer assim, cidades-estados, já na apropriação da terminologia de Baal, José Alessandro está colocando corretamente o seu argumento. por isso nós chamamos os profetas de Baal, não dos Balaíns. Mas que Baal? O Elohim, o Deus El. O Deus que se apresenta, evidentemente, é um epíteto, claro, como um Deus majoritário, um Deus que entre os Elohim se destaca pela sua forma de ação. Ele pode ser o Deus da tempestade, ele pode ser o Deus do vento, ele pode ser o Deus do mar, ele é o Deus guerreiro, ele é o Deus forte e poderoso, braço forte, né? Um braço forte, o El Shaddai. Ele é tudo o que você quiser. Ele pode ser também Deus estandarte, aquele Deus que toma a frente da batalha, põe seus generais e levanta a sua bandeira. Por isso ele também pode ser o El Nissi, El Nissi. Ok? Beleza. Professor, e o que E isso é bacana, né? Isso é verdade. Como o José Alessandro falou ontem, né, na análise intertextual,
né, buscando ali o indiciarismo dentro das tradições bíblicas, ou seja, das evidências internas, exatamente isso. Quando nós olhamos, para o contexto ugarítico, por exemplo, a gente pega a lista de deuses ugaríticos com os seus títulos, seus epítetos, nós vamos ver claramente que esta construção, que está na evidência interna da Bíblia, como está atestando José Alessandro corretamente, são já apropriações do contexto cultural mais antigo, né, de Ugarite, de Canaã, do território sírio-palestino, aonde esse El bíblico, que vai ser amalgamado com um Javé bíblico, toma a apropriação desses títulos, né? Shaddai, que é a montanha cósmica do próprio El, em Ugarit, né? É a sua morada poderosa, a sua montanha cósmica, a sua habitação, assim como Tizafon, que é a de Baal, que vai ser apropriada no Salmo também 68, se eu não me engano, Salmo 68, acho que é o 68, se eu não estou enganado, vai ser apropriada por Javé. Então, todas as a Nat, que é a deusa guerreira, a Nat, que tem a bandeira, é a Nat. Então, isso vai ser apropriado também, assim como Ishtar também tinha a sua bandeira também, que ela também foi identificada como uma deusa guerreira. Então, todos esses elementos de vários outros deuses, né, serão apropriados pelo Deus bíblico, né, a fusão El-Javé dentro da Bíblia hebraica. Então, realmente, você vê como que José Alessandro, eu estou comentando apenas dando mais informações para o público aqui do VOB, para corroborar que a análise dele está correta. Ele está indo pela evidência interna, indo diretamente ao ponto, mas quando a gente para analisar o argumento dele, e eu dando esse monte de informações e dei as referências bibliográficas, você vê que, cara, a capacidade de análise dele bíblica é muito boa, está correta. O olhar dele sobre o texto, o hebraico, a análise dele sobre a questão intertextual da tradição está correta. Este texto de Juízes tem a ver, professor? Bem, o ensino aqui, para você poder ter, de fato, uma aula sistemática, pedagógica, didática e com fundamentos metodológicos para o seu aprendizado, considero que você se inscreva no canal Confraria Cognitiva, vá lá e escolha uma modalidade de membros para que você tenha acesso aos meus cursos, Desconstruindo o Antigo Testamento e mostrando a verdade sobre Israel. Assim, você vai ter vídeos, aulas, módulos e ainda certificado de conclusão desses cursos. E deram-lhe 70 peças de prata. Eu não coloquei o texto na íntegra, eu coloquei a metade da parte A com o final da parte B, tá bom? O texto de Juízes, se você abrir sua Bíblia aí, eu considero que abra, porque aqui você estuda de verdade, tá bom? O texto começa, tá? Vai ter nulo. Tive em Kesef Mibeit Baal Briti. Opa, eu posso parar por aqui. E deram-lhe 70 peças de prata da casa do Baal Briti. Professor, o senhor poderia me explicar o que é isso que está sublinhado aí com essa linha preta? Sim, claro que eu posso. Baal Briti. Veio então Mibeit Baal Briti. Da casa, ó, eu já tenho um construto aqui. Mibeit com uma preposição. Mibeit Baal Brit. Mas veja que Baal, o Baal Brit já é construto. Então eu estou dizendo que deram-lhe 70 peças de prata da casa, olha o construto, da casa do Baal Brit. Significa a um Deus da aliança. A palavra Baal significa Senhor, ok? Senhor, marido, esposo. É claro, se ele é marido, ele é senhor, ele é esposo, ele tem uma mulher. Lá na frente você vai saber quem é essa mulher, tá bom? Ele tem uma esposa, né? Sim. A outra palavra é vrite. Você pode ler brite, mas se lê vrite. Pode se ler brite porque tem um dagesh. Brite significa Deus da aliança. Olha, de acordo com os grandes especialistas e arqueólogos como Israel Finkelstein, Mauro Liverani e outros que eu poderia citar, mesmo aqueles que iniciaram uma pesquisa lá no século XIX, adentrando ao século XX, como Julius Wellhausen, entre outros, eu posso dizer para você
Não temos Javé nenhum. O que nós temos são deuses que são reconhecidos como deuses da aliança. Ora, entre esses deuses que são deuses superiores, senhores do lar, nós temos o Baal Vrit. Ora, mas eu acabei de dizer para vocês que Baal não é Deus, Baal é um título. Logo, se Baal é um título que designa um Deus, esse Deus é El. Por isso nós temos que entender a maneira com que El e Baal se apresentam. Então vamos para a tela, você está lendo aí, ok? Nós temos Juízes 46, beleza? Eu mostrei para vocês, agora, Juízes, vou mostrar agora para vocês, Juízes capítulo de número 4. Vamos ler aqui. Primeiro, o que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do Deus, presta atenção, na casa do Deus Brite. Opa, peraí, na casa do Deus Brite. Mas qual é o termo que está empregado aí, onde Não teve a mudança aqui, né, de tela do professor, né, deve ter dado algum erro ali na hora que ele estava fazendo a aula, mas deu, né, para a gente ouvir o texto de Juízes. professor marcou? O texto empregado pelo editor é Vaishimul Kol Balei. Vemos agora. Migdal Echem Vayavu El Tzia Be El Vrite. Opa, professor! Agora apareceu o El Vrite. Isto mesmo, o El Vrite. Tá na linha de baixo aqui, galera, tá bom? Aqui, ó, a linha de baixo aqui, você vê claramente ali, ó. Você pega pelo final aqui da linha de baixo aqui, ó. Você logo vê aqui na segunda palavra, ó, El, certo? Então você vê aqui, Vitri, tá bom? Tá vendo aí, ó? Ó, El Vrite. Logo aqui, no início, onde eu estou aí na tela aparecendo com a caneta. Vai a El, claro, El Vrite. Ou seja, Baal, o Senhor da aliança, o Deus da aliança. Mas tem diferença, professor? Você vai saber agora se tem. Vai para a tela. Eu acabei de mudar o texto indo para Juízes 4. Eu citei no início. Tá vendo aí, ó? Baal Vrite, Vaishikor Bahem. Olha aí. Avimeler Anashim Rakim. Outra questão que você precisa entender é que o livro do Gênesis, ele não é um livro histórico, no pano de fundo da tradição. Ele é um livro tárdio, bem recente, pós-exílio. E comigo você vai aprender que aparece um tal Avimelech. A palavra Avimelech, esqueça, é uma construção semântica da própria tradição para explicar a formação de um processo monárquico e dinástico. Muita gente acha que Davi foi o primeiro rei de Israel, por causa da palavra Meler. Não, Davi não foi. E Saul, professor, também não. O primeiro rei de Israel, ninguém falou isso para você? É inédito. O que o professor está tentando mostrar para vocês? É que o berço de desenvolvimento dos hebreus é um berço pagão. É um berço em que o povo é politeísta. É um berço em que o povo... Inclusive, quando a gente pegar as cartas de Amarna, que são inúmeras cartas em que os reis das cidades-estados de Canaã escrevem para Akenaton, você vê claramente que Israel tinha vários reis. Eram várias cidades-estados divididas e que, a partir de uma determinada data, surge um clã, surge uma família que vai unificando estas cidades-estados através de conquistas, que é o clã, a dinastia de Omri. Isso está atestado, né, por Israel Finkelstein, Mário Liverani e outros. Tem, de fato, uma dimensão plural sobre os deuses. E cada deus representa, de alguma forma, tá, os interesses de determinadas comunidades. Então, o texto que nós lemos aí, que trata a respeito disso, que foi logo o 2, mostra esse pano de fundo da maneira com que
esses deuses, eles se apresentavam. Então você vai perceber que Baal é o Senhor, é o atributo de um Elohim, de um El, é o atributo de El, Senhor. Tá dando para você entender? Quem é o Salvador Correto, de Israel? correto. Na evidência interna da Bíblia é isso aí mesmo, professor. Corretíssimo, professor José Alessandro Neves, corretíssimo. Recomendo, se inscreva no canal professor Alessandro Moreno, né? Acho que Alessandro Moreno agora ele mudou. E também se inscreva no canal Confraria Cognitiva. Você tem excelentes aulas como esta lá. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Não deixe de ler as referências bibliográficas, adquirir conhecimento. Isto é muito importante. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat